Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo com testes de laboratório aqui do canal. Esse é o Airfry Lab 18 e hoje vamos fazer os testes de temperaturas internas e externas do nosso forno Air Fryer da Oster, o OFOR 250 de 25 litros, né? Um forno e fryer digital, muito bonito, muito moderno, tá? Que nós vamos descobrir hoje se, primeiro, ele entrega as temperaturas que a gente programa, tá? No interior do forno. E segundo, se o exterior dele não aquece ao ponto de representar um perigo de queimadura. Então, isso é muito importante. Esses testes são cruciais para a gente entender qual a segurança do produto e a confiabilidade dele, tá? Só para vocês terem uma ideia, na parte externa do produto, tá? Nós consideramos risco mínimo até 60 graus. Então, se ele aquece até 60 graus, risco mínimo, ou seja, você pode colocar a mão que você não vai se queimar. De 60 graus até 80, 85 graus é risco médio. Ou seja, você coloca a mão, não se queima, mas se você demorar muito tempo, pode ser que venha se queimar. Agora, acima de 90 graus, qualquer parte que você tocar nele, você poderá sim ter queimaduras. Então, o risco é alto, tá? Então, digamos que chega a 90, 100, 120. Se você colocar a mão, já vai se queimar. Se deixar por algum tempo, a queimadura pode se agravar, ficar de primeiro grau, segundo ou terceiro grau. Então, isso é muito importante, é por isso que eu trago esses testes aqui para você, tá? Então, primeiro de tudo, vamos testar as temperaturas com ele frio, né? Ver como é que está aqui para a gente ter um parâmetro. Vamos usar o meu termômetro a laser, né? De precisão industrial, para que a gente veja como é que está a temperatura no momento e depois possa fazer a aferição. 27, 26, 26 também, 26. Então, eu vou colocar aqui que, na média, o forno está, nesse momento, né, totalmente frio, a 26 graus. Agora, vamos aos testes. Todos esses testes serão realizados no modo Air Fry, tá, pessoal? Porque nas outras Air Frys que foram testadas, a gente não tinha um modo forno. Então, é justo que a gente se concentre no modo Air Fry do produto, certo? Então, vamos aqui colocar em modo Air Fry e vamos colocar na temperatura mínima de trabalho, que é 80 graus, certo? Então, vamos colocar lá 80 graus. E vamos colocar o tempo para 5 minutos. Só que tem um detalhe, tá? Este forno Air Fry, ele tem uma característica, ele tem um pré-aquecimento automático. Então, quando você colocar ele para funcionar, ó, ele vai começar aqui no mínimo, tá vendo? Que ele tá marcando aqui que é 36 graus, tá? E aí, o que acontece? A gente já fez a medida aqui, né? Deu 26, né? Aqui tá dando 36, tá dando 10 graus a mais. Mas tudo bem. Quando chegar nos 80 graus aqui, ele vai dar um aviso sonoro e aí nós vamos fazer o teste abrindo a tampa e testando a base. Porque é nessa base aqui que tem que chegar a essa temperatura, certo? Porque chegando nessa base, que é o ponto mais distante da Air Fry, é que o interior todo está nessa temperatura. Depois disso, vamos ter 5 minutos de testes, né? Contínuos, assim, a cada 1 minuto eu vou abrir e testar para ver quais são as variações de temperatura. Olha aí, já está subindo. Vamos aguardar chegar nos 80 graus para fazer a primeira leitura. Muito bem, temperatura de 80 graus alcançada. Vamos ver, né? 124 graus, pessoal. Subiu muito acima dos 80. Vamos lá, vamos continuar o teste. Agora, os 5 minutos vão começar a contar, tá? E aí, de 1 em 1 minuto eu vou abrindo e vou fazendo o teste, tá? As medições. Vamos testar, né? 123 graus, ponto 8. Praticamente 124, não mudou nada. Vamos para o próximo teste. 106, caiu um pouquinho, né? Próximo teste. 91,5. Começou a cair agora. Muito bem, mais uma medição. 78,7. Olha, ficou próximo aos 80, hein?
Última aferição, 91,7. Agora vamos deixar ele esfriar para fazer a medição em média temperatura de 150 graus. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, nosso forno air fry já está frio. Vamos para a segunda rodada com testes na temperatura média de 150 graus. Então, modo air fry, o tempo, mesmo 5 minutos, temperatura 150 graus. E da mesma forma, ele começou a fazer o pré-aquecimento automático. Então, vamos aguardar. Muito bem, chegamos aos 150 graus, vamos testar. Nossa, quanta fumaça! 215 graus, minha nossa! Olha a fumaça, pessoal. Olha a fumaça desse produto, tá? E tá limpo, tá? Não tá sujo não, tá totalmente limpo. O produto tá absolutamente limpo, mas olha só. Ó, tá limpo. Olha a fumaceira que essa air fry faz pela madrugada. Então vamos lá, vamos continuar os testes. Vamos para o próximo teste. 176,2. Próximo teste. 172,7. Próximo teste. 193,7. Próximo teste. 169,8. Muito bem, aferição final. 183,7. Agora vamos deixar esfriar e vamos fazer o teste na temperatura máxima. Muito bem, nosso forno air fry já está frio. Agora vamos para o teste na temperatura máxima de 200 graus. Então, modo air fry, 200 graus, 5 minutos. Vai pré-aquecer para a gente fazer a primeira aferição. Muito bem, terminou aqui o pré-aquecimento, vamos ver. Absurdos, 260 graus. Isso é muita coisa, gente. 60 graus acima do programado. Gente, que absurdo. Vamos medir. 225,8. Próxima aferição. 235,1. Próxima medição. 257,9. Caraca, muito quente. Próxima medição. 227,7. Está bem distante dos 200 que a gente programou, pessoal. Última aferição. 239,8. Olha só. Vou colocar agora ela para trabalhar 200 graus, temperatura máxima, por 20 minutos, né? Vou botar meia hora, mas com 20 minutos a gente vai começar a fazer a medição todinha por fora para ver as temperaturas que ela alcança no corpo do aparelho, tá bom? 200 graus, tá 30 minutos, dá tempo da gente fazer todas as medições. Com 20 minutos a gente vai fazer as medições. Vamos começar a medir as temperaturas externas do aparelho. Muito bem, meus amigos, dos 30 minutos que a gente programou, já se passaram 20, né? Tá faltando 10 ali. Tá na hora de a gente começar a fazer as medições, né? Vou começar aqui pelo topo, tá zerado aqui, ó. Topo. 52 graus. Até que não tá tão quente não, né? Agora vamos para o painel. Então toda essa área aqui é painel. Então vamos lá. O que der maior aqui é o que eu vou marcar, certo? Então vamos lá no nome Oster. 41.
Agora no display está mais quente, ó, 62. Agora nos botões 48, 41, 44, 46. Esse botão aqui 41. Vamos ver essa parte aqui de baixo, né? Um pouquinho mais aqui, que tá mais quente um pouco, ó. Chegou a 73. Agora vamos testar a porta, lembrando que essa porta aqui é vidro simples, né? Só um vidro, não tem dois. Então vamos lá, vamos testar a porta. Gente, 168,8 graus. 168 graus. Agora vamos testar aqui o puxador, né? Que esse puxador aqui não era para ter temperatura, porque ele é feito para não absorver a temperatura da porta. Então, vamos ver aqui quanto de temperatura está no puxador. 64,9 graus. Tá um pouco quente, mas não corre risco de queimadura. Agora a porta tocou, queimou na hora, cai a pele, viu? Não é brincadeira não. Vamos testar agora as laterais do produto. Começando pelo lado esquerdo. 53,4 graus, parte de baixo. 64,8. 42,8, não está muito quente. Parte lateral direita superior, de baixo. 55,8. Então, esse lado aqui está um pouco mais frio do que aquele lado de lá, mas também não faz muito problema, certo? Podemos tocar aqui em cima, não vai queimar. Do lado não queima. Do outro lado também não queima, tá? Tá ok. Agora, esta porta aí tocou, queimou na hora. Muito cuidado, tá? Esse é o problema de produtos com porta simples. Quando você tem uma porta com vidro duplo, você diminui isso aí, essa temperatura, para 80 graus, 70 e poucos graus. Veja, 160 graus é muito, muito quente, tá? Agora, pessoal, eu vou ter que virar esse produto, tá? Então, não aconselho ninguém fazer isso. Eu vou fazer porque eu tenho experiência, né? Sei o que eu estou fazendo, vou tomar todos os cuidados, mas eu não aconselho ninguém mexer num air fry ou num forno quando ele está quente, ok? Vamos testar agora o exaustor, que é a saída de ar quente, né? Olha só, 75,6 graus. Impressionante, tá? Tem air fries que esse exaustor passa dos 100 graus. Tá muito bom essa temperatura. Agora vamos ver a parte de trás, né? 61 graus. Muito bom também, tá? Não esquenta muito na parte de trás. Agora vamos ver a parte de baixo, né? Para saber quanto o móvel sofre, né? Com a temperatura da parte de baixo. 50,1 graus. Não tá muito ruim não, tá, pessoal? Na verdade, o grande problema desse produto realmente é a porta. Agora eu vou fazer os cálculos aqui e já volto para vocês. Muito bem, meus amigos, agora vamos para as conclusões finais desse aparelho. Fizemos as leituras iniciais dele e constatamos que a temperatura desligada estava em 26 graus, né? Daí fizemos a programação a 80 graus e ele alcançou um pico de 124,6 graus, bem acima do programado. A mínima ficou a 78,7, tendo uma média aí de 101,65. Com o DT, que é o diferencial de temperatura, que é a diferença entre ela subindo e depois descendo, né? Fica subindo e descendo. Então, isso aqui é o DT, ficou a 45,9 graus, 46 graus. Isso aqui é muito, tá, pessoal? É muito. As melhores airfryers mais precisas, elas ficam na faixa de 20 graus de DT. Aqui está absurdamente alto, 45,9. Então, o que é que acontece? Na real aqui, você programa ela para trabalhar a 80 graus, e ela trabalha na média a 101,65 graus, ou seja,
trabalha 21 graus e 65 a mais do programado. Isso é um problema, tá? Pode parecer que é bom a máquina trabalhar acima, mas não é, tá? Você tem um problema sério aí com as receitas. Eu mais para frente já vou explicar. Quando programamos ela a 150 graus, olha só que absurdo, ela teve um pico de 215,5 graus e uma mínima de 169,8. A mínima já é maior do que o programado. Resultado, a média ficou a 192,65 graus Celsius, tendo o DT também alto de 45,7 graus, tá? Agora, olha só a diferença, 42,85 graus de diferença do programado. Você programou para 150, ela deu 192,65, foram 42 graus e 85 a mais do que você programou. Gente, se você faz um preparo e você coloca ela a 150 graus, porque o preparo exige 150 graus, o que é que vai acontecer se ela entrega 42 graus acima? Você vai queimar, certo? Você vai queimar, não vai ficar um assado direito, certo? Ele vai queimar por fora e ele não vai cozinhar por dentro. É isso que vai acontecer, né? Então, 200 graus, que eu achei assim também foi o absurdo. Você programa para 200 graus, ela te entrega no pico de 260,7 graus. E uma mínima de 225,8, tá? Aí você tem aqui um DT de 34,9, um pouquinho menor, mas você tem aí também 43,25 graus acima do programado. Você colocou 200 graus, ela está trabalhando na média de 243,25. São 43 graus e 25 a mais do programado. Isso é um problema gravíssimo. Digamos que você precisa fazer um bolo, e esse bolo precisa ser feito a 160 graus. Você coloca ela a 160 graus, ela vai te entregar 200 e cacetada. O que é que vai acontecer com o seu bolo? Vai queimar. Simples assim, tá? Então, eu aconselho que você sempre coloque pelo menos 20 graus abaixo da receita nessa máquina. Então, você pega uma receita aí que vai pedir 180 graus, coloca 160, 150, né? Porque você já sabe que ela leva tudo lá para cima, né? Eu acho até estranho essa máquina ter passado pelo Inmetro, tá? Porque, se eu não me engano, o Inmetro ele tem uma margem de segurança, tá? Tanto da potência como da temperatura e tudo mais. Então, se eu não me engano, essa margem é de 10%. Então, é assim, se a máquina ela tem uma certa temperatura, potência, ele aceita 10%, eu acho que é a mais ou a menos, tá? Daquela temperatura. Essa oscilação ele aceita. Acima disso, não. 10% a mais de 200 é 20. Então, era para dar no máximo 220. Ela está chegando a 260, então passou muito dos 10%. Concorda comigo? Realmente é um problema. Está aí explicado por que tanta fumaça. Está aí explicado o consumo alto desse produto que nós vimos no Airfrylab passado. Tá bom? Quem não assistiu esse vídeo do Airfrylab passado, assiste aqui, ó. Fizemos os testes de consumo desse equipamento e ela é bem consumidora, né? Se fosse um carro, seria um carro V8, né? Bem beberrão. Vamos agora para as temperaturas externas, tá? No topo dela, né? Lembrando que tudo estava a 26 graus, né? No topo dela, conseguimos constatar que ficou a 52,4 graus. Ok, risco mínimo de queimadura, muito bom. No painel também não foi grandes coisas, 62,5, passou um pouquinho de 60 graus, mas está tudo ok. Agora a porta, gente, a porta, 168,8 graus, quase 170 graus. Meus amigos, nessa temperatura, tocou, queimou para cair a pele, não tem conversa. Não tem conversa, tá? Qualquer coisa acima de 90 graus já é risco de queimaduras, risco alto. 170 graus, meu amigo, você tocou, já queima na hora, não tem conversa. Entendeu? Então isso é um perigo muito grande, muito cuidado com a porta desse aparelho, tá? Vamos lá. O fundo dele não ficou tão quente, 61,5, que me surpreendeu, porque normalmente o fundo das airfryers fica muito, muito quente. Dessa nem tanto. O exaustor também, ó, me surpreendeu, 75 graus. Eu esperava mais, esperava que esse exaustor saísse ali pelo menos uns 100 graus. Tá bom, tá muito bom, tá? A temperatura de baixo também ficou boa, na parte de baixo, né, do móvel. 50,1 graus, ou seja, o móvel não sofre tanto. Agora tem um porém, tá? As resistências de baixo no modo forno não foram ativadas, certo? Lembre-se que esses testes que eu estou fazendo é em modo airfry. Em modo airfry só ativa as resistências de cima. As de baixo não, só em modo forno. Então,
Provavelmente, quando você ativar o modo forno que aquecer as resistências de baixo, essa temperatura do fundo, né, da parte de baixo, vai ser bem mais alta, tá? E essa airfryer tem um problema, ela é muito baixinha, ela é muito próxima ao móvel. Então, evitem colocar ela num móvel de madeira, porque vai manchar, vai queimar. É bom colocar ela no mármore, tá? Ela é muito baixinha, os pezinhos é muito pequenininho, tá vendo? Então, ela fica com o fundo muito próximo ao móvel. Tome cuidado com isso, para você não estragar o seu móvel. As temperaturas da lateral esquerda superior ficaram em 53,4, muito bom. Lateral esquerda inferior, 64,8, é normal aquecer mais embaixo do que em cima. Lateral direita superior, 42,8, ou seja, frio, né? Lateral direita inferior, 55,8, também muito bom e frio. O produto parece ser bem razoável na segurança térmica, né? Na parte exterior, certo? Tirando essa porta. Gente, é sério, a Oster poderia ter feito uma porta de vidro duplo, né? Poderia ter feito. Uma outra coisa que eu não gostei é que a borracha dela só é meia borracha. Então, o que acontece? Ela é só para evitar que a porta bata seco, né? Mas não é uma borracha completa para que evite que saia fumaça e calor lá de dentro, né? Então, como vocês viram, essa airfryer faz muita fumaça, certo? E a fumaça sai pela porta. Então, isso foi um ponto negativo que eu não gostei desse produto, tá? A porta é bonitinha, mas poderia ser melhor. Então, é bonitinha, mas é ordinária. Não gostei dessa porta, que é praticamente um vidro, só um vidro e um puxador. É isso que é essa porta. Não é uma porta de verdade. É só um vidro com puxador. Assim, se a porta fosse com vidro duplo, o produto inteiro teria uma segurança térmica boa para o usuário. Mas com essa porta absurda aí, realmente o usuário não pode dar bobeira, porque ele pode se queimar seriamente, tá bom? No restante, ok, o corpo do produto não transmite muito esse calor. Passaram-se 20 minutos na potência máxima de 200 graus. E mesmo assim teve lugares aí que ficou na faixa de 40 e poucos graus. Então isso é muito bom. Então, de forma geral, eu acho que esse produto ele não tem uma boa precisão térmica, tá? O DT é muito alto, que é o diferencial temperatura, né? Ela sobe 45 graus, baixa 45 graus. Então esse gap é gigante, tá? Quando a gente fala de airfryer. Então, para você fazer um alimento com temperatura controlada aqui, por exemplo, um iogurte, né? Vai ser difícil, porque provavelmente não vai dar certo, ela vai passar da temperatura que você programou e muito vai dar problema. Ou então você vai ter que ficar esperando, né? Você vai ter que ficar vigiando o tempo todo, e não é essa a proposta do equipamento digital, né? Você ficar espiando, ficar cuidando para que ele não queime o alimento. Isso aí é coisa para um produto analógico, não para um produto de precisão digital. Concorda comigo? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like aí, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para as novas notificações, tá? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Até mais!